A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero deixar uma palavra para o teu coração, aqui em 1 Coríntios 13, no versículo 11, quando Paulo diz assim: Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo aqui está falando da igreja, né, das dificuldades de entendimento que a igreja tinha a respeito da espiritualidade, do que era a verdadeira espiritualidade. Mas em cima desse versículo, eu quero colocar uma reflexão, uma meditação para a tua vida sobre um texto que eu li, que dizia o seguinte, que quando nós somos meninos, nós vamos ao nosso pai sempre pedindo alguma coisa. Sempre pedindo, pai, preciso disso, pai, preciso daquilo, pai, preciso daquele outro. Mas quando nós crescemos, nós somos adultos, nos tornamos homens e mulheres, nós vamos ao nosso pai de forma diferente. Nós vamos ao nosso pai dizendo, pai, precisa de alguma coisa? Pai, o que tu quer que eu faça? Pai, quando nós chegamos na casa do pai, eu me lembro há um certo tempo quando eu ia visitar minha avó, que eu fui criada pela minha avó, às vezes ela estava varrendo o pátio e eu chegava já ali junto com ela, já pegava a vassoura, já pegava ali uma pazinha, já pegava a sacolinha para ir juntando lixo, sem nem ela me perguntar se eu poderia ajudá-la. Então, eu quero fazer uma reflexão em cima da maturidade, de quando nós estamos maduros espirituais. Não é pecado ou não é errado nós pedirmos algo para os nossos pais. Por exemplo, quando muitos que têm confiança nos seus pais, que têm um relacionamento de confiança, de afeto, de carinho, uma relação que foi construída sólida com seu pai e com a sua mãe, que entendem que os pais têm experiência, às vezes vão aos pais pedindo algum conselho, né, pedindo uma direção, seu pai e a sua mãe, né, uma instrução, e até mesmo pedindo um favor, talvez um favor material, né, um favor que possa ser alcançado pelo pai e pela mãe. Né? Não é errado nós chegarmos ao nosso pai e colocarmos, expormos necessidades para os nossos pais, né? Mas tem determinados momentos da nossa vida que quando nós correspondemos aos nossos pais, eles fazem questão de nos abençoar, eles fazem questão de nos presentear às vezes, né? Eles ficam tão felizes com as nossas atitudes diante deles, que às vezes eles vêm nos presentear com coisas que nós nem esperávamos ou nem merecíamos, segundo nós mesmos, né? Porque às vezes a gente entende que a gente faz aquilo que é obrigação nossa fazer como filhos, porque os pais, eles se dedicaram às nossas vidas, os pais cuidaram de nós, os pais nos embalaram quando éramos crianças, passaram noites acordados, a nossa vida foi cuidada, foi confiada aos nossos pais para que eles nos cuidassem, né? Então, nós fazemos aos nossos pais aquilo que é nossa obrigação fazer, não é nenhum favor cuidar dos nossos pais. Só que quando nós fazemos com amor, nós retribuímos o amor que os nossos pais nos deram, eles também, muitos deles têm prazer em nos abençoar. Talvez aqui tu vai dizer, né? Vai dizer, com meu pai não foi assim, com a minha mãe não foi assim, tive uma relação difícil. Estou fazendo aqui uma analogia entre o amor de Deus e o amor dos nossos pais, o que deveria ser aqui na Terra, né? Como muitos acontece, embora a tristeza e a infelicidade de alguns não poder ter desfrutado desse amor, desse relacionamento com pais, mas eu quero te dizer que tu tem um pai, se acontece, se esse é o teu caso, de não ter desfrutado do amor, da confiança de um pai, de uma mãe, tu tem um pai que é o Pai Celestial,
que é o Pai que nos alcançou a vida de duas formas. Primeiro, Ele nos abençoou com a nossa vida aqui terrena, nos deu a vida neste lugar. E segundo, infelizmente nós cometemos pecado, nos afastamos do Senhor, mas pela graça e o amor de Deus, nós nos achegamos, nós temos a porta para nos achegarmos, nos reconciliarmos com Ele, porque o Senhor Jesus, Ele tornou a congregar todas as coisas novamente. Tudo aquilo que se afastou do Pai foi reconciliado pelo Pai através do Senhor Jesus. Ou seja, todo aquele que se achega ao Senhor Jesus, porque Ele é a porta de entrada de relacionamento com o Pai. Todo aquele que se achega diante de Deus, do Senhor Jesus, que reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, tendo de forma gratuita. Isso é gratuito da parte do Senhor para nós, porque nós não merecemos e nós não podemos fazer nada. Não tem nada que nós possamos fazer de justiça, porque a Bíblia diz que todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia para Deus. Nós nos achamos muito bons, mas nós não somos. Então não tem nada que nós possamos fazer que nos reconcilie com o Senhor. Porém, o sangue de Cristo, a cruz do Calvário, a morte de Cristo na cruz, ela cravou a cédula que era contra nós. Jesus ali cravou na cruz do Calvário a cédula que nos acusava diante do Senhor, que pedia a nossa morte por nós termos pecado. Então, o Senhor, Ele nos abençoou com a vida, Ele é nosso Pai duas vezes. Então, eu quero te dizer que o Senhor te ama. Se tu te inclui nessa segunda situação que eu coloquei aqui, de alguém que não tem, que está me questionando nesse momento, porque não tem um pai, uma mãe, não teve um relacionamento bom com seus pais, mas tu tem um pai, e o pai, ele é diferente. Nosso Pai Celestial é diferente dos nossos pais. E o que eu quero colocar aqui é sobre nós. Eu não tô entrando aqui já em outra vertente da mensagem que eu tô colocando aqui. Na verdade, eu quero colocar a nossa responsabilidade de filhos. Independente, às vezes, até de nós termos um pai e uma mãe que nós não não tivemos afeto, um carinho, né? Mas nós podemos ser diferentes, porque quando nós conhecemos o amor do Pai Celestial, nós retribuímos esse amor, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou mesmo sem nós merecermos. Então, ele diz que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, nós nem precisamos pedir para Ele. Nós nem precisamos pedir, porque esse amor, quando nós entendemos o amor dele, nós retribuímos esse amor, automaticamente ele se alegra em nos abençoar. Ou seja, a bênção do Senhor, ela se estende sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos o trabalho, o serviço, a retribuição do amor de Deus. E eu quero te deixar aqui essa reflexão. E eu quero te dizer, compartilha com alguém que de repente nem quer saber do seu pai, nem quer saber da sua mãe, porque foi maltratado, porque foi humilhado, porque o pai e a mãe não tinham. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém pode dar o que não recebeu, porque às vezes o pai ou a mãe vem de um processo. Às vezes o pai ou a mãe vieram sofrendo, receberam dos seus pais também isso que eles te passaram. E nessa criação não teve amor, então eles retribuíram. Às vezes uns machucaram demais os seus filhos porque achavam que aquilo era o certo. Não fizeram com um coração intencionado, voltado para a maldade, mas eles fizeram acreditando que aquilo era o certo. Então eu quero compartilhar contigo essa mensagem da parte de Deus que o Senhor colocava no meu coração no dia de hoje, e eu quero te dizer, compartilha com alguém que pode estar com o coração machucado e talvez tenha reclamado diante do Senhor sobre algumas coisas, mas eu venho te falar sobre a maturidade espiritual neste momento. Quero te dizer que tu recebeu do Senhor o amor, e como tu recebeu do Senhor o amor, o Senhor deseja a retribuição deste amor. Ele deseja ver, sim, porque nós desejamos muitas vezes ver retribuição do amor, retribuição daquilo que nós damos, né? A retribuição verdadeira a Deus é repassar esse amor, é perdoar, se colocar a serviço, se colocar à disposição. E quando tu te coloca à disposição, a serviço do reino de Deus, em amor, como nós servimos a Deus? Servindo as pessoas,
servindo as pessoas, amando as pessoas, ouvindo as pessoas, compreendendo as pessoas. Quando nós fazemos isso, então nós agradamos ao Pai. Quando nós nos esforçamos, renunciamos a nós mesmos, deixamos ali de nos colocar em primeiro lugar, primeiro eu, segundo eu, né? Quando nós deixamos de olhar para as nossas próprias necessidades e começamos a olhar as necessidades do reino, a serviço de Deus, nós falamos, conseguimos chegar e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, Senhor, o que tu queres? Senhor, o que tu precisa? Meu Pai, me diz o que o Senhor deseja que eu te faça, para onde o Senhor quer me mandar, aonde o Senhor quer me usar. Quando nós conseguimos esse entendimento, aí vem a maturidade espiritual. Eu quero deixar essa reflexão para a tua vida sobre Paulo falar de nós deixarmos as coisas de menino e começarmos a ser adultos espirituais. Adultos espirituais, a deixarmos de querer ser servidos e a começar a servir ao Senhor. Passa para alguém essa mensagem. Passa para alguém, mas não no intuito de querer dizer, olha, aqui tu é um menino espiritual. Não, é com o intuito de nós refletirmos e de chegar ao nosso coração quando eu te trouxe essa mensagem, porque o Senhor falava comigo essa mensagem. Quantas vezes nós somos iguais, nós somos todos iguais, não existe nenhum super espiritual que sabe de tudo, que faz tudo maravilhosamente bem para o Senhor, que nunca se abate, que nunca se entristece, que nunca se queixa, né? Muitas vezes nós nos queixamos até sem perceber. Muitas vezes nós dizemos para nós mesmos que nós não murmuramos, nós não somos murmuradores, nós não nos queixamos, mas às vezes nós nos queixamos sem perceber. E porque nós somos carne, e o Senhor entende isso, porque Ele diz que Ele se lembra das nossas misérias, Ele se lembra da nossa estrutura no Salmo 103, que nós somos pó. Eu me apego muito a esse versículo, porque nós somos falhos mesmo. Mas quando nós entendemos, mesmo sendo falhos, porque Paulo vai dizer que o que opera em mim é o pecado, porque eu não quero que esse pecado opere em mim, mas ele opera, porque há uma luta entre a carne e o espírito. E quando você começa a entender essa batalha espiritual entre você e o seu espírito, e começa a entender que é preciso nós nos inclinar, buscarmos mais as coisas de Deus, as coisas celestiais, deixar-nos para trás, deixar-nos, renunciar-nos, entregarmos ao Senhor o nosso serviço, retribuindo a misericórdia, a bondade dele, aí o Senhor nos abençoa. Aí nós pensamos, ai, como eu gostaria de ter determinadas coisas. Quando menos esperamos, aparece. O Senhor manda alguém nos entregar, ou o Senhor manda alguém perguntar se nós não desejaríamos tal coisa. Aparece de repente, porque a misericórdia do Senhor se estende sobre nós, a bondade, Ele deseja nos abençoar. Ele tem prazer de te abençoar, mas Ele deseja o nosso crescimento espiritual. Ele deseja que nós viemos a ser maduros espirituais, servindo o reino com amor a Ele, com graça, recebendo a graça do céu, se escorando, não se alicerçando na palavra de Deus, na rocha, firmados nele, como quem sabe que verdadeiramente ele nos sustenta, como quem sabe que verdadeiramente ele nos ama e ele cuida de nós. Ele cuida, mas ninguém retribui um filho que não corresponde. Ninguém retribui alguém que faz tudo errado. No trabalho não é assim, na casa, nossos pais não nos presenteiam depois de nós termos feito coisas terríveis, coisas abomináveis. Desculpa. E é assim a nossa vida. E assim o nosso Pai, que tem prazer em nos abençoar, só que Ele tem prazer que nós chegamos à maturidade. É isso que Ele deseja de mim e de ti neste dia. Eu quero te dizer, medita sobre isso. E eu quero te deixar aqui um grande abraço do Espírito Santo. E eu quero te lembrar, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, do seu ventre que gerou, todavia o Pai Celestial não se esquece de ti.
Ele não se esquece de ti porque ele te ama e ele tem prazer em te abençoar. Um abraço.